Hoje é 31 de março de 2024 e há exatos 60 anos, a curta experiência democrática iniciada ao fim do Estado Novo, em 1945, foi interrompida pelo golpe de Estado de 31 de março de 1964. A fim de concluir essa série especial de 6 programas iniciada em 3 de março, com o sociólogo da Unicamp, Marcelo Ridente, com o historiador da UFMG, Rodrigo Pato Samota. O Trilhas da Democracia entrevista hoje o historiador, professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, que acaba de lançar o livro Na Corda Bamba, eis a capa, Memórias Ficcionais, Daniel Arão Reis. Daniel, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia mais uma vez. É um prazer sempre muito grande recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, Daniel. Sou eu que agradeço, Marco Mondaini, estar presente aqui e poder conversar com os ouvintes aqui do Trilhas da Democracia, um programa que estimula a reflexão democrática. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com você conversando. Daniel, eu começaria com uma pergunta que pode parecer óbvia, já que o título do livro é Na Corda Bamba, Memórias Ficcionais, mas eu gostaria de te ouvir acerca da seguinte questão. O que diferencia o teu livro daqueles primeiros livros, daquelas primeiras memórias que foram publicadas no final dos anos 70, início dos anos 80, daqueles que fizeram parte da tua geração, dessa geração 68, Que é Isso, Companheiro, do Fernando Gabeira, Os Carbonários, do Alfredo Sirquis, Passagem para o Próximo Sonho, de Herbert Daniel, só para citar três exemplos. O que diferencia essas tuas memórias ficcionais daquelas memórias que foram publicadas do final dos anos 70 e início dos anos 80? Por favor, Daniel. Olha, Marco, essas memórias, realmente houve um grande fluxo desse tipo de memória nos anos 80, depois continuaram nos anos 90, mas até recentemente elas continuam sendo publicadas, como, por exemplo, a do Cid Benjamin, Graças à Vida, que foi publicada há alguns anos, mas certamente já no século XXI. Então, eu penso que o meu livro se distingue dessas outras porque nessas outras há um pacto de veracidade, de verossimilhança entre o autor do livro e o leitor. Claro que nós sabemos que quando uma pessoa exercita a memória, é sempre uma memória seletiva, a memória sempre reconfigura o passado de acordo com a vivência do presente e também de acordo com as expectativas do futuro, né? Memória nem sempre uma correspondência entre aquilo que o autor diz e aquilo que se passou, mas há um pacto de veracidade. O autor está tentando dizer ao leitor que aquilo que ele está contando é aquilo que hoje, pelo menos, nesse momento que ele escreve as memórias, é aquilo que ele acha que aconteceu. Né? Ora, no meu livro, né, e daí eu intitulo Memórias Ficcionais, o meu livro, ao contrário, né, quer dizer, não há esse pacto. Né? Eu sistematicamente utilizei nomes ficcionais, né? Embora, às vezes, para render homenagem a determinadas pessoas, né? Quase sempre pessoas mortas, né? Eu utilizei os nomes próprios dessas pessoas. Mas, de modo geral, as histórias, embora tenham, como toda história ficcional, bases na realidade do processo histórico, né, elas muitas vezes foram inventadas. Acontecimentos e personagens inventados pela minha
imaginação, ou eu congreguei histórias diversas, ou fundi personalidades diferentes, né? Ou seja, esse pacto de veracidade não existe entre o autor e o leitor, né? O leitor, quando começa a leitura de um livro ficcional, ele por suposto, está convicto que o autor inventou, que o autor imaginou. É claro que essa imaginação, essa invenção, nunca estão completamente desligadas da realidade do processo histórico, né? E toda obra de ficção se liga ao tempo em que ela foi elaborada, né? Bom, por outro lado, também eu acho que uma outra distinção se dá na forma, em aspectos formais importantes. Mas, de modo geral, as autobiografias são feitas num texto corrido, né? Enquanto que essa obra que eu elaborei consta de 90 pequenos contos, de 4 a 5 páginas cada um, contos 30 sobre a época do movimento estudantil e da luta armada contra a ditadura, 40 sobre o exílio e 20 sobre o retorno, né? Ele não cobre todo o período da minha vida, né? Vai do momento em que eu estou no movimento estudantil até as diretas já, né? No começo dos anos 80, né? Tem essa forma de contos, e ela tem também um recurso estilístico que eu considerei interessante, que me inspiraram muito nesse sentido os escritores russos, embora não apenas eles façam isso, que é o recurso da polifonia, né? Quer dizer, fala o narrador, mas às vezes a fala do narrador é entrecortada por falas de outros personagens, né, que surgem nos contos, né, e que contam as histórias do ponto de vista deles, né? Então, essa polifonia dá um balanço ao texto que me pareceu interessante, né? Meu editor, inclusive, o Rodrigo Lacerda, às vezes até me chamava a atenção em relação a um certo abuso desse recurso que eu procurei corrigir, né? Graças às sugestões dele, né? Mas, de modo geral, a polifonia está presente. Então, você tem contos. Por que eu escolhi, né, essa forma de narrar? Primeiro, porque estava mais ao meu alcance, né? Eu sou apesar da idade provecta, né, eu sou um estreante na literatura ficcional. É o primeiro texto ficcional que eu publico, né? Em segundo lugar, também porque eu achei que essa forma de contos, que podem ser lidos, inclusive, autonomamente, né? É claro que, se você lê na sequência, isso adquire uma certa inteligibilidade, mas os contos podem ser lidos em qualquer ordem, porque eles têm começo, meio e fim, né? E essa forma de contos me pareceu mais apropriada a esses tempos frenéticos em que nós vivemos, né? As pessoas estão sempre correndo atrás, a maioria não sabe bem porquê, né? Mas, enfim, é um mundo muito corrido, né? E eu também, por último, eu tento, com esse livro, alcançar os jovens, né, que não viveram a época. E me parece muito apropriado pequenos contos para esses jovens que leem a maioria dos textos no telefone ou no computador e que realmente, muito raramente, têm paciência para encarar textos mais longos, né? Então, tudo isso eu acho que diferencia bastante a minha autobiografia ficcional das autobiografias elaboradas por companheiros ou companheiras de luta dos anos 60 e 70. Daniel, como você disse, o livro se encontra dividido em 3 livros, né, em 3 partes. Primeiro livro, Ditadura, segundo livro, Exílio, e terceiro, Retorno.
Eu gostaria de chamar a atenção e gostaria de te ouvir a respeito sobre o seguinte: você trata de momentos muito arriscados, muito dolorosos, né? Como, por exemplo, nas manifestações, a chegada da polícia, o enfrentamento com as forças coercitivas do Estado. Você trata, em vários momentos, das quedas dos militantes que já se encontravam devidamente engajados nas organizações. Você trata da tortura, das torturas sofridas, dos sequestros, da chegada ao exílio, a ida ao treinamento guerrilheiro em Cuba, os antecedentes e o golpe de 11 de setembro de 73 no Chile, e assim por diante, a chegada ao exílio. Mas você incorpora uma certa dose de bom humor, não é? A todo momento você procura sempre indicar algo a ser motivo de um riso, né? E eu queria te perguntar se isso foi deliberado, né? Esse teu objetivo de tornar menos sisuda essa história, que é uma história extremamente carregada de dor, sofrimento, na corda bamba, né? Ou se, na verdade, isso foi saindo da tua memória, né? Foi sendo puxado pela tua memória e você fez uso desse recurso também literário. Olha, eu diria que, de modo geral, a militância na época, aliás, até os dias de hoje, eu acho, era, de modo geral, era uma militância muito sisuda, muito circunspecta, muito séria e que se levava a sério, né? E que se levava muito a sério também. Por outro lado, já na época existiam pessoas mais irônicas, mais que praticavam a autoironia, que, a meu ver, é uma forma muito alta de civilizatória, né? Eu diria, pessoa que é capaz de rir de si mesmo, né? E ao contrário de certas lendas, né? Eu, ao aprofundar o estudo das revoluções socialistas, e fiz isso sobretudo no exílio, eu descobri que muitas vezes lideranças revolucionárias que aparecem também como muito sisudas, elas têm essa capacidade, não todas, né? Algumas delas têm essa capacidade da autoironia, né? E eu fui desenvolvendo naturalmente essa característica, né? E ela apareceu no livro de maneira natural, né? Não foi uma deliberação, né? Aliás, isso pode ser visto também nesse fluxo de memórias, né, que houve aqui no Brasil, em vários livros, no livro do próprio Serquis, no livro também do Herbert Daniel, né, no livro do Alex Polari, do próprio Gabeira, citado. Essa autoironia aparece constantemente, né? E reflexo, exprime um pouco um personagem central do livro, né, o Lúcio Flávio Shoa Regueira, que já morreu, né, sob o apelido com que ele era conhecido, o Tocha, né, um personagem que corre todo o percurso do livro. Aliás, eu acho que ele merece bem uma biografia, né, é um personagem muito interessante, e ele desenvolvia muito, sempre desenvolveu muito isso, desde a época da militância anterior à própria queda dele, e depois ele também foi trocado pelo embaixador suíço, né? E todas as vicissitudes do exílio, ele sempre desenvolveu muito essa autoironia, né? essa percepção mais bem-humorada da vida, por mais que as adversidades estivessem se multiplicando, né? E eu acabei incorporando essa característica na minha personalidade, né? E isso, então, transbordou para o texto literário. Inclusive, Daniel, Na Corda Bamba, o título, né, que aparece
na letra da música O Bêbado e Equilibrista, do João Bosco e Aldir Blanc, o Na Corda Bamba aparece exatamente em dois trechos, em duas páginas do teu livro, em diálogos com o Tocha, né? Na página 303 e na página 475, ao final do livro, né? No momento em que vocês, os personagens, incluindo eles, se encontram no Panamá, numa travessia, numa dessas travessias desse longo exílio, e no retorno, né, do exílio, né, quando ele falece em razão da epidemia de AIDS, HIV/AIDS, o que mostra um pouco essa realidade tragicômica, né? Quer dizer, uma geração que soube rir de si mesmo em determinados aspectos, nesse personagem, pelo menos, mas que teve que encarar, quando do retorno do exílio, entre outras coisas, a epidemia de HIV/AIDS. O título foi escolhido previamente, ele foi escolhido no decorrer da escrita, né? Como é que surge a escolha do título? Foi escolhido previamente, né? Quer dizer, eu já tinha começado a escrever alguns contos quando imaginei esse título. Aliás, essa expressão Na Corda Bamba aparece também na primeira parte do livro, quando eu estou discutindo uma ação que levou à queda, né, do meu alter ego, né, o Gabriel, né, quando eu estou discutindo essa ação, aparece pela primeira vez, eu fiz questão deliberadamente de incluir em todas as partes do livro, na primeira, na segunda e na terceira, essa expressão Na Corda Bamba, porque ela exprime bem, a meu ver, a instabilidade em que a gente vivia, sempre ameaçados, né, de prisão ou de derrota, né? Depois, no final, o Tocha é alcançado pela AIDS, né? Então, você tem então uma situação de permanência, de permanente instabilidade. Né? Isso é que me levou a imaginar que o título Na Corda Bamba fosse o mais apropriado. Inclusive, a capa sintetiza muito isso, né? Eu solicitei eu já tinha conversado com a editora, né? E que eu queria uma capa que tivesse 3 ingredientes, né? O ingrediente do perigo, da aventura e do romance, né? Porque ao longo da luta contra a ditadura, nós éramos jovens e amávamos, além da revolução, amávamos também a maioria naquela época era hétero, né? Amávamos as mulheres, os homens, mas já havia também, como o caso do Herbert Daniel, embora reprimido pelas organizações, né? Na época, os revolucionários não viam com bons olhos a opção gay, né? E havia uma certa repressão. Isso foi sendo vencido só ao longo dos anos, ao longo do exílio, né? Mas, então, para aqueles, por exemplo, que consumiam drogas leves, né, eles tinham que enfrentar a repressão do Estado e da própria organização revolucionária, que também não via com bons olhos as drogas, mesmo as leves, né, como a maconha, a marihuana, em todo caso. Então, é uma instabilidade permanente, né, vivendo em aparelhos, depois no exílio, como dizia o poeta, né, mudando de país como se muda de camisa, né? Então, você tinha uma estabilidade permanente e eu considerei muito apropriado, né, esse título e, em consequência, a música que todos conhecemos, né, a fantástica música O Bêbado e o Equilibrista, que, por sua vez, também dá esse quadro, né, de instabilidade, né, que caracterizam a vida do bêbado e do equilibrista. Nós éramos um pouco embebedados pelas nossas ilusões revolucionárias e equilibrando-se, e equilibristas, não é? Na medida em que nos equilibrávamos na corda bamba da nossa vida, sempre arriscados a cair, né? E não tinha rede, né? Não tinha rede de contenção.
Daniel, eu te proponho, a partir de agora, que a gente atravessasse o livro, as três partes do livro, dialogando com Gabriel, o teu alter ego, né? E a partir, né, disso você tirasse para dançar as outros personagens que aparecem no seu decorrer. Daniel, como é que Gabriel fez a passagem? Esse programa se insere, como eu disse no início, numa série de 6 programas sobre os 60 anos do golpe de 64. Como é que o Gabriel entra para o movimento estudantil e no Rio de Janeiro, e como é que se deu a passagem do Gabriel para a dissidência da Guanabara, né, e o envolvimento com a luta armada? Bem, é preciso muita ênfase aí no fato de que o Gabriel é meu alter ego, não sou eu exatamente. Né? O Gabriel reúne características que não necessariamente eram as minhas. Né? É um personagem de ficção, né, que me representa, mas não quer dizer que há um pacto de verossimilhança entre o personagem Gabriel e a minha própria personalidade. Né? Quer dizer, eu queria que você explicitasse a sua pergunta. Se você então, a evolução do Gabriel ou a minha? Eu estou falando do Gabriel, esse personagem coletivo, esse personagem meta-individual que incorporou características de vários companheiros, companheiras de estrada, né, do Daniel. Né? Eu diria que ao longo do livro, né, e sobretudo da primeira parte, você vai assistindo a uma trajetória que não foi específica de nenhum de nós, né, que é uma trajetória de radicalização, né, do movimento estudantil. A luta armada foi um salto que se deu, né? Embora alguns, já desde o movimento estudantil, tivessem uma opção pelo enfrentamento violento com o Estado, tivessem uma opção fundada não apenas na perspectiva de registrar ganhos para os estudantes, mas uma opção revolucionária, né, no sentido de derrubar não apenas a ditadura, né, mas o regime capitalista, né, porque eu penso que quero crer que isso deve ter ficado evidenciado no livro, ao contrário de certas reescrituras da história que foram feitas depois, já no período da redemocratização, em que se omite, muitas vezes deliberadamente, outras por falta de informação, né, a opção revolucionária, que afinal foi amadurecendo entre todos aqueles que participaram da luta armada contra a ditadura. Né? E é possível, no livro, sem que haja nenhuma declaração altissonante a respeito, mas a leitura atenta dos contos vai permitir ver esse progressivo amadurecimento, né? De um estudante que lutava contra a ditadura, porque era um regime opressivo, por reivindicações estudantis, e que progressivamente se torna um militante da luta armada que não pretende apenas remover a ditadura, mas remover o regime capitalista. Né? Eu acho que esse caráter revolucionário da nossa gesta, né, é sistematicamente ocultado, omitido, né? E isso não é uma orientação, a meu ver, adequada, né, para a compreensão da época. Então, eu penso que... e depois, ao longo do exílio, né, isso vai se decantando. Né? O projeto revolucionário não encontra eco na sociedade brasileira,
e nessa medida, vai se construindo, né, uma autocrítica daquele projeto, né, daquelas intenções, embora essa autocrítica já fosse vocalizada, e isso também está no livro, por personagens que, no contexto da luta revolucionária, antes que a derrota se consumasse, já anteviam essa possibilidade e advogavam, né, um recuo, né, como no nosso jargão da época, um recuo estratégico, né? Não apenas um recuo para acumular forças e voltar à ação, mas recuar estrategicamente. Né? Isso foi defendido ainda ali no fogo da luta revolucionária contra a ditadura. Mas depois, ao longo do longo exílio, essa autocrítica foi se sofisticando, foi amadurecendo. Né? E no caso daqueles que tiveram essa oportunidade, através do estudo da história, e em particular da história das revoluções socialistas, foi se vendo muito claramente que o projeto da luta armada no Brasil não era viável. Né? E foi muito dolorosa, né, essa autocrítica, né? Porque muitos ficaram pelo caminho, né? Ficaram pelo caminho mortos ou profundamente traumatizados. Não é? Eu conto no livro há alguns contos, alguns episódios sobre pessoas que sofreram muito e que se tornaram, que tiveram transtornos. Inclusive, conto a história de uma companheira, não foi um caso único, de suicídio, né? Que se suicidou no exílio, outros tiveram transtornos parciais ou definitivos. Né? Enfim, foi um processo muito doloroso, embora eu o trate com bom humor e com ironia, né? Às vezes, né? Com ironia, às vezes do livro transbordam também emoções de amargura, de tristeza, né? de compaixão, né? Intercalados, né? com uma perspectiva de autoironia que sempre nos consola e nos permite vivenciar a tragédia. Né? Daniel, antes de partir para as quedas, né? E você falou de recuo estratégico, eu falei agora de queda, e há um trecho do livro, um dos contos, chamado A Fuga, e eu gostaria de ler esse parágrafo em que você fala da herança do Partido Comunista que foi deixada dentro de vocês, que romperam com o Partido Comunista Brasileiro. Quer dizer, os vários personagens que vão aparecendo no livro, a sua maioria romperam com o Partido Comunista Brasileiro no pós-64 e até antes de 64. Então, eu abro aspas. A fuga. Procurei me lembrar. Hoje eu tinha um ponto com a direção geral, a DG, seria na esquina da Avenida Paulo de Fronten, com a Rua Campos da Paz, no Rio Comprido. Pensei distraído na palavra ponto. Ponto queria dizer lugar de encontro, uma gíria herdada do velho partidão. A gente arrebentou com o partidão depois do golpe de 64, tábula rasa, lixo da história, tudo recomeçaria com a gente. Marco zero de um novo tempo, uma nova revolução inventada só por nós. Para nós. Mas guardamos suas gírias, além de ponto, aparelho, lugar onde o cara clandestino ficava escondido. Só as gírias ficaram? Quem saberia dizer ao certo quantas heranças trazíamos do PCB, incrustadas na nossa cabeça? Não teria valido a pena pensar melhor sobre a tradição do velho partido? Não haveria ali algo a ser salvo, além das gírias conservadas na prática do dia a dia? Divagações. Fecho aspas. Daniel, eu te faço essa pergunta agora. Não teria valido a pena pensar melhor sobre a tradição do velho partido? E essa pergunta, eu gostaria que ela
permanecesse para além do próprio término do livro, que se dá com as diretas, né? Ou seja, meados dos anos 80. Olhando, fazendo essa leitura retrospectiva, não teria valido a pena pensar melhor sobre a tradição do velho partido? Sem dúvida. Eu, como pesquisador, como historiador, né, tenho defendido já há muitos anos que esse foi um dos vários erros que nós tivemos na época, né, muito inspirados pela Revolução Cubana. Né, os revolucionários cubanos tinham muito essa perspectiva de que eles eram o marco zero, né, da história do país, né, quando, na verdade, isso não aconteceu, mesmo em Cuba. Né? Aliás, só em Cuba é que eu pude, lendo os materiais que saíam na própria imprensa oficial, pude perceber que a história da Revolução Cubana tinha uma história densa, né? E o próprio apoio social que os revolucionários tinham era muito complexo, muito sofisticado, né? Ao contrário daquele conto de fadas que um grupo de vanguarda desembarca e inaugura o processo revolucionário. Né? Nenhum processo revolucionário vitorioso, ou mesmo entre aqueles derrotados, nenhum processo digno desse nome histórico é obra de meia dúzia de iluminados. Né? Sempre tem uma densidade histórica. E desde que já há muitos anos, né, que eu venho insistindo nisso. Aliás, não só seria necessário estudar com rigor a tradição do velho partidão, né, como também era importante estudar a tradição do nacionalismo brasileiro, né, e da corporificação em que esse nacionalismo assumiu aqui na história do Brasil, sobretudo depois de 45, que foi na forma do velho trabalhismo, né, do PTB. Aliás, do PTB surgiu uma esquerda nacionalista muito radical, capitaneada na época anterior a 64, desculpe, pelo Leonel Brizola. Né? Então, essas duas vertentes, né, dos movimentos de esquerda, a nacionalista e a comunista, teriam que ser discutidas, refletidas, né, para que se dessem passos mais seguros no sentido da sua superação. Ora, não foi isso naquela geração revolucionária que começou a atuar depois do golpe de 64, havia a convicção de que aquele passado todo era um lixo, né? Não tinha nada que se aprender ali. E isso foi muito negativo, né? Se nós tivéssemos estudado. E é interessante observar, Marco, que não foi só uma coisa de geração, não. Não foi uma coisa só empreendida por jovens. Mesmo as lideranças mais amadurecidas, né? Mais velhas, né? Usemos aqui o termo, mais veteranos, né? O próprio Marighella, né? O Borender, o Mário Alves, né? que eram Apolônio de Carvalho, né? Eles não empreendiam reflexões sistemáticas sobre esse passado. Também eles, né? Eles assumiram essa ideia, né? De que não havia nada a ser aprendido, a não ser, né? O que não se deve fazer. O que não se deve fazer era o que faziam comunistas e trabalhistas. Em vez de estudar o contexto histórico, as opções disponíveis, as experiências realizadas, porque, às vezes, mesmo experiências fracassadas têm, muitas vezes, né, têm importantes ensinamentos, né, a serem trabalhados, né, no sentido da sua superação. Então, eu acho que foi um erro fatal, esse erro que nós cometemos, muitos de nós, não é? Quase todos. Claro que há sempre as exceções de praxe, porém, em termos gerais, foi uma geração jovens e tomando aí
o conceito de geração, não no sentido do calendário gregoriano, né, mas no sentido de experiências que marcam, né, um determinado conjunto. Né, e essas experiências, afinal, servem para a autoidentificação desse conjunto. Então, a geração revolucionária que surgiu da derrota do golpe de 64, né, tinha muito a aprender com o passado, e se aprendesse, talvez não cometesse os erros que cometeu atuando como atuou e assumindo as opções que assumiu. Não digo... Daniel, eu vou fazer um... Não, só para concluir, não põe em questão, em termos de princípio, né? Todo mundo tem direito de se revoltar contra uma ditadura. Né? Isso está nos santos cristãos, até os liberais da Revolução Americana. Diante de ditaduras, você tem o direito de se revoltar. Cabe, no entanto, escolher as melhores formas de se revoltar, e às vezes há formas que levam a derrotas catastróficas. Está presente em Locke o direito à resistência a governos tirânicos. Isso é uma questão. Daniel, eu queria dar um salto para a terceira parte do livro, e ainda explorando essa relação com o Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, porque muitos da tua geração, da geração do Gabriel, dos personagens que atravessam o livro, quando retornam do exílio, apesar de terem dialogado com o velho Brizola em Lisboa, quando retornam, fazem a opção por jogar peso na construção do Partido dos Trabalhadores, do PT. Esse erro não se repete no momento lá da constituição do PT, de manter a mesma atitude, né, de olhar para o velho partidão, para olhar para o velho trabalhismo, velho entre aspas, né, como sendo um lixo da história que deveria ser devidamente afastado para a construção do novo, que seria exatamente o Partido dos Trabalhadores? Eu acho que você tem razão num determinado sentido. Havia muita gente no Partido dos Trabalhadores, nas suas três vertentes, né? Lideranças sindicais, ex-militantes revolucionários e militantes cristãos, né? Católicos. Havia muito essa ideia, né? de marco zero com o PT. Porém, aí já havia uma mescla, já havia outros que não viam essa atitude com bons olhos, nem com tanto radicalismo. Né? E, progressivamente, ao longo dos anos 80, foi ficando muito claro, né, as tradições que o PT herdava e reproduzia. Né? Hoje, há muitos anos já que eu estou convencido que o Lula é um neto do Getúlio Vargas, né? E um filho do Jango, né? E a Dilma também, que são herdeiros dessa tradição trabalhista, mais do que da tradição comunista, eu acho. E penso que isso foi se ganhando corpo, embora até hoje você encontre entre petistas essa ilusão sectária, né, do marco zero. Eu acho que na construção do PT já havia uma maior atenção às circunstâncias, às dificuldades específicas que marcavam a conjuntura brasileira, a necessidade de ler essa conjuntura com mais atenção, né, de ponderar no projeto de transformações desejadas, né, os limites da conjuntura, a existência de outras forças, né, políticas. Então, eu penso que, embora presente, né, ainda presente, essa ilusão do Marco Zero, ela tinha muito mais mediações do que na gênese
do projeto revolucionário dos anos 60. Daniel, voltando ao miolo do livro, à parte central do livro, 3 experiências de isolamento, né? E não, eu não falo aqui apenas de isolamento político, mas de isolamento individual, né? O isolamento no sofrimento, né? Eu queria que falasse um pouco agora sobre essa tripla experiência da prisão, da tortura e da saída para o exílio. O que essa geração do qual você faz parte amadureceu por esse sofrimento que levou muitos à morte, né, ao desaparecimento, ao suicídio, e que aparecem no decorrer do teu livro? O que esse isolamento, essa tripla experiência de isolamento gerou em termos de amadurecimento para quem fez parte dessa geração? Olha, eu diria que gerou vertentes muito diferenciadas, né? Inclusive, isso está muito estampado no livro, né? Desde pessoas que... Bem, eu quero dizer preliminarmente que eu seria incapaz de falar em nome da geração, né? Mas, enfim... Já que o livro é ficcional, né? O que eu quero dizer é que brotaram dessa derrota muitos caminhos diferenciados, né? Você tem desde a pessoa que se desmoralizou completamente e que não mais viu a política ou a atuação política com bons olhos. Você tem no extremo oposto aquelas pessoas nostálgicas, né? Que continuam alimentando a ideia de que se tivéssemos um pouco mais de sorte, ou se tivesse alguma outra circunstância menor, aquele projeto poderia ter dado certo. Há pessoas que fazem uma autocrítica, como eu, do caráter autoritário daquele projeto revolucionário, outros não querem ouvir falar nisso, ao contrário, né? Há pessoas que conseguiram se redefinir na política institucional. Temos o caso aí do José Genuíno, Vladimir Palmeira, né? José Dirceu, foram militantes revolucionários dos anos 60 que se redefiniram como políticos, né? E outros que, embora não descreram da política, eu me situo nesse contexto, perderam o entusiasmo militante, né? Eu cheguei a participar da fundação do PT e assumi, inclusive, cargos de direção regional aqui no Rio de Janeiro do PT, mas depois me afastei porque já não me empolgava a luta institucional, que eu considero, que eu reputo fundamental, né? Mas já não me empolgava pessoalmente, né? Me empolgou pessoalmente a carreira acadêmica, né? E não a política militante, né? Então, você vê que aí você tem um leque, né? Pessoas que perderam o juízo, né? Eram transtornados, outros se mataram, como o caso de um episódio que eu conto no livro. Então, o leque de variáveis, né, é muito diverso, né? E isso aparece no próprio livro, né? O Tocha, né, que é um personagem central do livro, ele na vida real, ele realmente, depois de uma experiência na política institucional, voltou a ir para o povo, agora com a ajuda dos padres, né, de uma determinada ordem, né? Ele mergulhou, né, no povo brasileiro, né, tentando contribuir de algum modo para o êxito de suas lutas cotidianas, né, sem mais aquela visão de uma revolução profunda, estrutural, mas numa ideia de compaixão, né? Ou seja, não é pena, né? A compaixão é você ter a paixão do povo junto com ele, né? Que era muito a ambição dos narodniks, né? Os revolucionários russos que iam ao povo, né? Suscitar do povo a revolta, né? Ou a luta
por suas reivindicações, não aceitação passiva de um destino cruel. Não é? Então, o Tocha, depois de uma experiência intensa na luta institucional, concluiu que aquele não era a sua vocação, ele estava fazendo aquilo só para ganhar dinheiro, né? Então ele volta e mergulha no povo, como aquele... É engraçado que é uma volta às origens, né? Porque se você... Não sei se você chegou a ler, mas é um livro muito indispensável, né? O Quarupi, do Antônio Calado, né? Que foi publicado nos anos 60. Outro dia, num debate, o meu amigo Marcelo Ridente dizia com muita propriedade: querem saber o que pensava aquela geração dos anos 60, anterior ao golpe, e que sucedeu imediatamente ao golpe? Leiam o Quarupi, né? Um livro de ficção. Ali está a figura do padre Nando, né? Que é um padre, inclusive, que adere depois à opção guerrilheira, né? E ali você tem em forma ficcional, como outros livros de ficção, né? Que conseguem recuperar, né? Aqueles anseios, aquelas emoções, aqueles projetos, aquelas ilusões, aqueles compromissos, né? Que foram gestados naquelas circunstâncias. Então, eu penso que há um grupo aí que existe, né? Eu respeito as suas boas intenções, a geração de 68, né? Mas trata-se de um conjunto muito diversificado, né? E com opções muito diferentes, né? Muito distintas. Né? A gente não creio que possa ser caracterizado um veio singular. Né? Houve um estilhaçamento, né? Um estilhaçamento de experiências que, aliás, é muito próprio da derrota. Né? De modo geral, como se diz, né? Há um bordão, né? A vitória tem sempre pais e mães, né? A derrota é órfã. Né? Então, a vitória sempre se associa a uma história que vai se tornando uma história oficial, progressivamente, enquanto que a derrota, como é órfã, tende a gerar esse estilhaçamento de experiências. Eu acho que é isso que marca a situação. Isso quer dizer, Daniel, que em comum a experiência da entrada no movimento estudantil, a adesão à luta armada, a queda, as prisões, a tortura, o exílio, e depois disso as respostas dadas a todas essas experiências acabaram se tornando uma miríade de caminhos, muitos dos quais bastante diferentes entre si. É isso. O que eu quero saber é o seguinte: a ideia de geração 68, ela vai se esvaindo com o passar do tempo? Eu acho que ela tem um marco, né? Ela tem alguns marcos que distinguem essa militância, né? O ter sofrido o impacto do golpe de 64, o ter se revoltado contra a ditadura através do movimento estudantil, e, a partir daí, é uma grande bifurcação entre aqueles que escolheram a luta armada e os que não escolheram a luta armada. E a verdade é que se estuda muito a experiência das organizações de luta armada, mas houve uma experiência muito rica também entre aqueles que viram, desde então, que a luta armada não era uma boa opção. Houve trotskistas, houve pessoal que ficou no Partidão, houve muita gente da Ação Popular, né, que foi em busca do povo brasileiro, né, se empregando em fábricas, indo para zonas rurais, né, não acreditavam na luta armada contra a ditadura, a não ser como um processo que poderia vir a longo prazo. Né? E mesmo as pessoas que desde cedo viram que era mais consequente lutar pela recuperação das liberdades democráticas. Né? Eu penso que há um certo desequilíbrio na análise da luta contra a ditadura a favor. É compreensível, a juventude se entusiasma muito pela épica, pelas sagas épicas, né? Assim como na Rússia era muito mais comum, depois da Revolução, se estudar a saga dos revolucionários, né, que lutaram contra o czarismo do que contra aqueles em relação que tiveram outras propostas. Né? Então, aqui no Brasil há um certo desequilíbrio, né? Centenas de teses sobre as organizações armadas e muito pouco estudo sobre aquelas outras opções
né, que foram também muito importantes. Então, eu acho que, a partir de 68, na geração de 64, 68, há essa bifurcação, né, e eu seria o último a tentar monopolizar, para esse nome honroso de geração de 68, a militância da luta armada, né? Porque houve diversos tipos de militância e afinal, todas elas foram derrotadas, né? E se encontraram no exílio. E no exílio todos lutamos pela recuperação dos valores democráticos, né? Embora até hoje, a meu ver, né, haja nas esquerdas tendências autoritárias, né, tanto no campo nacionalista como entre os comunistas, né? Acho que há um autoritarismo latente, né, que faz, por exemplo, com que a grande parte da militância de esquerda simpatize com experiências revolucionárias ditatoriais e até com figuras como Vladimir Putin, né, que é um candidato a ditador notório e que tem a simpatia de muita militância de esquerda, de muitos militantes da geração de 68, né, porque está em lados opostos aos Estados Unidos. Né? Esse raciocínio binário, né, é muito importante ainda entre aqueles que participaram da geração dos anos 60. Então, Daniel, só discordo quando você usa a expressão candidato. Na verdade, o Putin é um ditador, de fato. Daniel, a gente está chegando na reta final dessa entrevista, mas eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira, qual a importância, né, das ficções na construção da historiografia sobre o golpe de 64, sobre a ditadura de 1964? Qual o papel da ficção, e aí incluindo também as tuas memórias ficcionais e outras memórias, na construção do pensamento histórico sobre 64, mas de maneira geral? Eu acho que é muito importante. Eu inclusive, fui me abrindo progressivamente para a importância da literatura como produtora de conhecimento histórico, né? E foi lendo os russos, né, que isso ficou muito claro para mim, né? A literatura tem uma capacidade, muitas vezes, de chegar à intimidade dos processos históricos, às emoções, aos projetos, às frustrações, né? E isso não está nos livros correntes de história, antropologia, sociologia, etc. Não pretendo abandonar a história, sou um profissional da história, mas pretendo cada vez mais, né? Já tenho, inclusive, um outro livro de ficção na cabeça, quero, a partir daqui, né, se tiver sucesso nesse meu livro de estreia, né, outras publicações no mesmo sentido, né, combinar, né, os livros historiográficos com livros de ficção. Acho que isso faz bem à história, um maior diálogo com a literatura, né? Inclusive, esse ano, no segundo semestre, oferecerei um seminário na Universidade Federal Fluminense e na UERJ, onde eu estou como professor visitante, né? Um seminário sobre literatura e história a respeito da ditadura, né? Livros de ficção produzidos durante a ditadura ou depois, mas sobre a ditadura. Eu acho que a história a ficção é indispensável, né, para aprofundar o conhecimento. A literatura é, como a história, como a sociologia, uma produtora de conhecimentos e devemos sempre, que for possível, né, tê-la em conta para estudar os processos históricos. Né? É uma chave indispensável, né, para o conhecimento histórico, para aprofundar e diversificar o conhecimento histórico. Por fim, Daniel, uma ultimíssima pergunta que eu fiz a todos e todas, convidados e convidados que passaram por aqui no decorrer do mês de março. Qual é a tua avaliação acerca da fala do presidente Lula na entrevista ao jornalista Kennedy Alencar,
de que o golpe de 64 faz parte da história, de que ele não tem o propósito de ficar remoendo essa história, de que ele precisa, na verdade, resolver os problemas daqui para frente da nação brasileira, do Estado brasileiro. Foi uma fala profundamente infeliz. Né? Eu sempre tenho dito nos debates de que tenho participado, né? O Lula nos pede para esquecer, mas o Bolsonaro nos impede de esquecer. Efetivamente, é uma frase infeliz e que exprime um pouco a tradição conciliatória. Né? O Lula foi um líder sindical da família do varguismo, né? Do nacionalismo brasileiro, que foi incorporando cada vez mais essa perspectiva da conciliação de classes, né? Que é muito comum ao varguismo e ao trabalhismo. Né? E essa foi a última expressão dessa conciliação. E esse termo remoer não é razoável, porque remoer quer dizer pensar com rancor, com amargura. Né? Do que se trata é pensar o passado para compreendê-lo e evitar que ele se repita. Né? Conhecendo o passado, a gente não evita que ele se repita, mas não conhecendo, é provável que ele possa se repetir, como, aliás, tivemos disso um exemplo muito claro em janeiro do ano passado, na tentativa de golpe frustrada, né? De 2023. Então, eu sinto que um interesse renovado, né? E atribuo isso às ameaças, um interesse renovado pelo golpe, pela ditadura, e atribuo isso às ameaças atuais, né? Da restauração de uma ditadura no Brasil. Então, eu penso que, mais do que nunca, é preciso não esquecer a ditadura, pensar sobre ela e compreendê-la em todas as suas dimensões para poder melhor combater as tentativas de sua restauração. Muito bem, eu tive o prazer de encerrar essa série especial de 6 programas sobre os 60 anos do golpe de 64, com o historiador, professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, Daniel Arão Reis, que acaba de lançar o seu primeiro livro ficcional, Na Corda Bamba. Daniel, muitíssimo obrigado por essa conversa, sucesso no livro, e a partir da próxima semana o Trilhas da Democracia abre uma nova série de programas sobre o genocídio na faixa de Gaza contra o povo palestino. Até lá. Até lá, muito obrigado, Marco. Até a próxima.